pesquisadora aqui no laboratório já faz alguns poucos anos, né? Quase 4 anos, e ela trabalha na linha de tomografia de raio-x, aqui no UVX, e ela vai estar responsável pela linha Mogno, que vai ser a super linha de tomografia lá no Sirius. Espero que ela tenha algum slide sobre a Mogno, vocês vão ver o show que é. Então, bom, aproveitem a apresentação da Nathalie. Muito obrigada. Então, a ideia dessa apresentação é mostrar o uso de microtomografia de raio-x. Eu vou chegar um pouquinho na nanotomografia de raio-x também, para aplicação em geociências. Tá? Então, a agenda dessa apresentação, eu vou mostrar um slide de tomografia de raio-x, só para vocês relembrarem o que é, tá? Porque já foi falado na semana anterior. Eu vou focar em 2 casos científicos específicos. Na verdade, eu vou mostrar 3 casos científicos, um em aquíferos, em remediação de água subterrânea, os outros 2 em óleo e gás. Então, um é mostrando a importância de imagem em multiescala, porque é um material extremamente heterogêneo, que tem todas as escalas dentro dele. Então, por que é importante você fazer uma análise em multiescala? E outro caso científico de recuperação avançada de petróleo. Tá? E, lá no final da apresentação, eu vou mostrar alguns slides do que é a Mogno, que é uma linha de micro e nanotomografia de raio-x, só que ela é super rápida. Então, a gente vai conseguir fazer experimentos resolvidos no tempo lá. Então, por isso que a gente fala que ela é uma linha de high throughput. Você vai conseguir fazer um monte de medida em um tempo curto. Tá? Bom, tomografia de raio-x. Vocês acabaram de ter o seminário do Hélio, falou de imagem 2D e 3D, então acho que eu não preciso ser falar tanto disso, porque vocês acabaram de ver um seminário. Basicamente, o que a gente tem é uma fonte de raio-x, que no caso é o nosso anel, uma amostra que ela precisa rotacionar em seu eixo, tá? E um detetor de área que enxerga o feixe transmitido. Tá? Quando você toma várias vistas, ou seja, o que a gente, no nosso dia a dia, a gente chama de radiografia médica, cada imagem 2D que a gente tira aqui é como se fosse uma radiografia, só que é da sua amostra. Então, para cada passo dessa rotação, você tira uma imagem 2D. Tipicamente, a gente faz cerca de 2.000 imagens entre 0 e 180 graus. Então, a gente tem um conjunto de 2.000 imagens 2D, que a gente usa métodos de reconstrução de imagem, é muita matemática e muita computação atrás disso daí. Eu acho que amanhã vocês vão ter um seminário do Michelis. Ele deve falar com um pouco mais de profundidade, ele vai falar com um pouco mais de profundidade sobre dados, como obtê-los. E, no final das contas, depois usando essas técnicas de reconstrução de imagem, você acaba com uma imagem tridimensional. Tá? Então, o objetivo dessa linha é produzir imagens tridimensionais de diversos tipos de amostras. Tá? Logo depois que você tem uma imagem tridimensional, a ideia é você segmentar esse dado. O que é segmentar o dado? Segmentar o dado é identificar fases de interesse. Então, por exemplo, isso daqui é um dado segmentado. Isso aqui são glass beads, bolinhas de vidro empacotadas em um ambiente de amostra, e eu fiz alguns experimentos com amostras desse tipo, de saturação, enfim, eu vou mostrar alguns resultados. Depois que você tem essa imagem segmentada, você já contou para o computador o que é poro, o que é grão, o que é matriz, enfim, o que é qualquer parte da sua amostra, você consegue fazer o que a gente chama de quantificação. Uma vez com dado segmentado, você consegue tirar informação, números desse dado. Tipicamente, a gente tira informação geométrica, por exemplo, área superficial, alongamento da sua partícula, enfim, são propriedades geométricas dessa sua imagem. Né? Como que 2 coisas estão conectadas ou não estão conectadas, enfim, você consegue tirar um monte de informação, eu vou mostrar algumas que a gente já tirou. Tá? Bom, vamos direto, então, para o primeiro caso científico aqui, que é remediação de aquíferos. Então, deixa eu contar para vocês qual é o problema. Então, eu vou sempre tentar mostrar o problema e mostrar como que a gente ataca esse problema numa linha de tomografia. Tá? O problema aqui que a gente tem é a eliminação de solventes que são extremamente tóxicos. Esse, especificamente, é um solvente
É um clorinato, então ele é bem persistente no seu espaço poroso. A toxicidade dele é altíssima em baixíssimas concentrações. Tá? Qual que é o problema? O problema é que na verdade, é uma família de contaminantes, né? Então, qual que é o problema? Esse tipo de material ele foi usado na década de 70 e de 80 como desengraxante na indústria, enfim, de metais, basicamente. Só que naquela época, a gente, não estou falando só Brasil, estou falando mundo, não tinha tanto cuidado para jogar esse contaminante. Na verdade, eles jogavam isso no solo, ou, enfim, jogavam em rio, eles não tomavam esse cuidado. Qual que é o problema? Ele é altamente tóxico, ele está relacionado a vários tipos de câncer e ele é hidrofóbico, então, na verdade, ele parece uma fase oleosa, ele não se mistura muito com a água, mas ele tem uma solubilidade muito pequenininha. E o pior, ele é mais denso do que a água. Então, você pensa que, se você jogar essa substância no solo, e ela achar um caminho, ela vai começar a penetrar o solo e ela pode chegar, eventualmente, em aquíferos. Tá? Chegou em aquífero, aí está um problema gigante, porque aquífero é um rio subterrâneo, e esse contaminante, que é o tricloroetileno, ou qualquer vizinho aqui, né, qualquer outro elemento dessa família, ele começa a se diluir nessa água, e o riozinho subterrâneo vai levar essa contaminação para diversas áreas. Tá? Ele é mais denso que a água, já falei, ele tem uma solubilidade muito pequena, é da ordem de gramas por litro. Aí você pode falar, é tão pouco. O problema é que a toxicidade dele está da ordem de microgramas por litro. Então, se ele chegou na água, a água está contaminada, é impossível beber. Só para falar um pouco do impacto disso, tem cidades no mundo que consegue ter água só porque é 100% abastecido por água subterrânea. Se eu não estou enganado, Ribeirão Preto, aqui perto, é assim. 100% da água consumida pela cidade é de água de aquífero. Nada vem da superfície. E isso daqui é silencioso, né? Você não vê, ele não tem cheiro, ele não tem cor, ele é uma coisa assim. Se está diluído nessa concentração, você olha a água e fala, está limpa, eu vou beber. Tá? Então, até agora, o que o pessoal tem feito com tomografia de raio-x nisso? Eles querem entender como que esse contaminante se distribui no espaço poroso. Aqui é uma rocha, tudo que você vê bem clarinho é o contaminante. Então, ele quer entender como que esse contaminante está no espaço poroso. O que a gente fez aqui? A gente trouxe para a linha de luz um estudo de remediação in situ. É conhecido, deixa eu só falar um pouquinho das tecnologias de remediação. Existem basicamente 3 tipos. Você pode pegar essa água contaminada que está lá em subsuperfície, tirar da subsuperfície, tratar e usar. Isso é caríssimo, tá? Não é eficiente. Você pode fazer uso de biorremediação usando micro-organismos, que pode até já estarem presentes naquela subsuperfície, só que o processo é muito lento. Tá? E essa nanorremediação, que é o que está entrando na moda agora, você pode fazer ela in situ, ou seja, você não precisa arrancar essa água de lá de baixo, e ela é muito mais rápida do que a biorremediação. Então, o que a gente tentou fazer aqui é fazer isso mesmo, fazer essa in situ, fazer essa remediação in situ, usando uma nanopartícula específica, que já é conhecida por remediar esse contaminante. Tá? E a gente queria ver na escala de poro o que está acontecendo. Então, basicamente, a gente usou esse NZVI, que é uma nanopartícula de ferro zero valente, que é uma excelente doadora de elétrons. Quando esse elétron chega, fica em contato com o contaminante, acontece essa reação química e libera um gás etileno. Químicos de plantão, eu acho que é isso. Mas o que eu posso garantir para vocês é que esse gás ele não é tóxico. Ele é inflamável, mas ele não é tóxico. Então, eu estou degradando uma coisa que é extremamente tóxica em um gás que não é tóxico, é inflamável, mas não é tóxico. Tá? Essa é uma tecnologia que alguns países do mundo já estão adotando. Então, tem, por exemplo, a República Tcheca já injeta essa nanopartícula em subsuperfície. Tá? Então, ela é uma tecnologia que já está sendo utilizada, o problema é que ela está muito longe de estar otimizada, porque nunca ninguém estudou o que, de fato, está acontecendo na escala de poro. Como que uma injeção in situ funciona?
Então, aqui tem esse desenho que representa o quê? Essa área superficial, então, aqui é o solo. Você tem uma área que é uma fonte de contaminação. Vamos dizer que é aquela sua fábrica da década de 70, que joga esse tricloretileno no solo. Esse tricloretileno ele desce e ele, eventualmente, chega numa zona de aquífero. Você tem um rio subterrâneo que lá na frente vai chegar num rio de superfície. Tá? Então, você tem essa região inteira contaminada que tem um fluxo preferencial para aquela parte. O que normalmente é feito? Poços, como poços de petróleo, você perfura essa superfície e você injeta uma solução com essa nanopartícula numa concentração lá específica. Essa solução interage com o TCE que está diluído em água, lá naquele grama por litro, e faz como se fosse uma barreira reativa e limpa essa subsuperfície. Como que você sabe que limpou essa subsuperfície? Porque logo aqui na frente, você faz outros poços, coleta a água depois da barreira que você injetou e verifica se aquela água, ao longo do tempo, está limpa. A água começou a sujar de novo, começou a aparecer o TCE de novo, você vai lá, volta para esse poço e injeta de novo. Tá? É assim que acontece. Bom, qual que foi a hipótese que a gente tentou aqui? Bom, vamos ver se a gente consegue, ao invés de limpar, remediar esse TCE que está diluído em água, vamos tentar atacar a fonte, que é o quê? É uma pluma de TCE que está sentada embaixo do aquífero, porque ele é mais denso que a água. Vamos ver o que acontece se a gente injetar esse TCE não num TCE diluído, mas num TCE que você consegue ver, de fato, ele está todo, né, é a fonte mesmo. Bom, para isso, o que a gente fez? A gente montou uma célula que está... Quem foi na linha de luz ontem viu? Então, essa aqui é a QIMX. Então, é uma célula de fluxo que permite que você injete diferentes fluidos dentro de uma célula. Basicamente, eu tenho aqui... Aqui é mais fácil de enxergar, porque aqui está uma foto com tudo misturado, mas, basicamente, o que a gente tem é seringas para injetar os diferentes fluidos que eu preciso. Tá? Eu tenho a minha amostra aqui, que ela é basicamente glass beads de mais ou menos 3 milímetros de diâmetro, então a minha amostra tem mais ou menos 3 milímetros de diâmetro. A fonte de raio-x, ou seja, o anel está aqui, acelerador, vem fonte de raio-x aqui, passa por essa minha amostra, que está em cima de uma mesa rotacional, e eu tenho o detetor aqui atrás. Tá? Como que consistiu esse experimento? Primeiro, a gente injetou água. Saturei meu meio poroso de água. Estou simulando o meu aquífero limpo. Tá? Injetei o TCE puro, que é esse tricloretileno, é esse contaminante. Injetei ele puro lá. Tá? E, logo depois, eu comecei a injetar água saturada com TCE, porque eu quero evitar que o que eu vejo lá, o que eu estou vendo lá, é simplesmente uma diluição da fase TCE pura nessa água. Então, eu injeto depois uma água que já está saturada com TCE, porque se tiver qualquer mudança no TCE, eu tenho certeza que não é diluição. Tá? E, logo depois, eu tenho um sistema de injeção da minha nanopartícula. Ele é um líquido muito viscoso, então a gente precisa fazer um sistema especial de injeção. A gente pode entrar em detalhes depois, mas a gente consegue fazer a injeção de líquidos bem viscosos. Tá? E aí, eu acompanhei isso com o tempo. Então, deixa eu só explicar o que é essa imagem aqui. Isso aqui é um corte tomográfico, então a minha amostra está aqui. Eu estou vendo um corte nessa direção. Tá? Então, você vê toda a parte arredondada aqui, são os bits que eu coloquei lá para criar meu espaço poroso, e você vê diversas fases, são diversas cores aí dentro. Então, essa fase cinza claro aqui é o contaminante. Eu tenho um pouquinho aqui, em outras regiões da amostra ele aparece no meio, enfim, está todo distribuído. Aqui eu já estou numa condição que a reação já aconteceu, estou mostrando todas as fases para você. Então, é por isso que a gente consegue enxergar uma fase que é o gás também. Esse é o gás produzido da reação. Tá? Eu tenho a nanopartícula, que você pode falar assim, mas você não tem resolução para enxergar a nanopartícula, porque essa medida tem um pixel size de mais ou menos 3, 4 microns. Tá? O problema é que essa nanopartícula ela aglomera e ela deposita e ela entope o meu meio poroso. Então, é por isso que eu consigo ver clusters de nanopartícula. Eu não estou vendo uma nanopartícula, eu estou vendo um cluster de nanopartícula. Então, ela deposita nesse meio poroso e fica ali
entupindo o seu meio poroso. Aqui eu tenho água, porque eu tenho água no meu sistema saturado com TCE, então eu falei, acho que de tudo, TCE, nanopartícula, contaminante e gás. Beleza. Tá? Agora, à esquerda, eu vou mostrar um videozinho desse experimento temporal. Vamos ver se ele vai funcionar. Vai funcionar. Então, o tempo, você vai começar a acompanhar por aqui. Tudo que é vermelho é o contaminante, azul é a água. Em determinado momento, eu injeto nanopartícula que está sendo representada na cor amarela, e, depois que a reação se inicia, eu começo a ver o gás, que é essa fase verde. Tá? Isso aqui foram, você vai ver que tem mais ou menos 1000 minutos de experimento. Foi mais de foi um dia, né, mais ou menos na linha de luz, e foram 10 meses para conseguir todas essas imagens. Tá? Então, amanhã, quando o Michelis for falar de segmentação, são basicamente aqui 20, 30 imagens que demorou 10 meses para ser segmentado. Bom, mas deixa eu falar o que eu consegui a partir dessa segmentação, porque já que eu gastei tanto tempo segmentando esse dado, o que eu tiro de informação? Né? Então, aqui eu mostro, tudo que está em vermelho é o contaminante. Tudo que está em amarelo é a fase gasosa. E eu fui mostrando, ao longo do tempo, como que essa fase está distribuída em 3 dimensões. Tá? O que eu quero mostrar aqui, a gente não vai entrar em detalhes, mas você está vendo esses números aqui, 8, 6, tem um 12 aí perdido em algum lugar? Isso daí é a porcentagem de contaminante dentro do meu espaço poroso. Então, a primeira informação mais rápida que a gente consegue tirar é, uma vez que o dado está segmentado, eu consigo acompanhar o volume dele ao longo do tempo. Tá? Além disso, a gente tem um sistema acoplado de pressão, então você consegue, além disso, medir a pressão, a queda de pressão na sua coluna. Tá? E isso pode te dar informações de, por exemplo, quando você vê distúrbios desse tipo, você consegue associar isso à formação de gás. Tá? Quando você vê altas subidas, você pode ser a nanopartícula se aglomerando e entupindo o seu meio poroso. Então, além da imagem, a gente consegue acoplar outros equipamentos na sua medida experimental para conseguir mais informação ainda. A ideia próxima daqui é analisar, de fato, se esse gás produzido é aquilo lá que está na estequiometria. Então, qual que é a ideia? Eu vou acoplar um massas ou um GC, a gente está discutindo o que vai ser, para tentar analisar os efluentes. Né? Porque aí você consegue mais informação ainda do seu sistema. Beleza. Eu, ali, até então, falei de uma maneira global, né? O que eu consigo com aquela imagem. Aqui eu tenho umas informações mais finas. Eu consigo, na verdade, agora, o que eu tenho aqui mostrando para vocês, cada cor significa uma fase. Lembra que eu tenho água, tenho gás, tenho nanopartícula, enfim, tenho contaminante. Eu consigo enxergar tudo isso num gráfico de saturação por tempo, como é que essas fases estão coexistindo dentro desse espaço poroso. E, além disso, eu consigo tirar informação de área superficial específica, porque, para a reação acontecer entre a nanopartícula e o TCE, eles precisam estar em contato. Eles não necessariamente só coexistem no meio, mas eles precisam estar em contato. Então, a gente consegue estudar como que essa área superficial de contato entre essas 2 fases diferentes, elas também variam com o tempo. Tá? Enfim. Agora eu vou um pouquinho mais fino. Eu vou olhar para um caso, eu vou olhar para um droplet do meu contaminante. O que acontece, então, com esse contaminante na escala de poro? A gente conseguiu enxergar 2 mecanismos. Tá? O primeiro mecanismo é um mecanismo já muito conhecido. Você consegue arrastar uma fase, deslocar uma fase, quando uma outra fase entra. Então, é o quê? Eu estou arrastando o contaminante quando eu tenho um gás entrando no meu meio poroso. Tá? Então, eu tenho uma formação in situ, ela está ali mesmo, esse gás está sendo formado lá dentro. E, se você olhar aqui, ao longo do tempo, a fase vermelha é meu contaminante, e, em determinado momento, começa a chegar um gás. O gás ele sempre vai querer escapar para pressões menores. Né? Então, ele vai andar muito fácil ali dentro. Então, quando esse gás entra nesse poro, esse tricloretileno é varrido. Tá? O que eu estou falando para vocês? Que, se você injetar nanopartícula numa fonte onde você tem TCE puro, você pode produzir muito gás
e você pode arrastar essa parte, essa contaminação que está em uma região, você pode arrastar para outra região. Isso é bom? Isso não é bom, porque você está espalhando ainda mais o seu contaminante. Né? E a gente viu alguns casos. Né? E essa aqui são imagens 2D, então a gente consegue claramente ver o TCE está aqui, ele começa a diminuir de tamanho, de repente o gás entra, o TCE sai. Tá? Outro mecanismo. A gente viu, então, que naquela outra imagem que o TCE foi remobilizado, só que a gente também conseguiu enxergar o mecanismo de degradação. Então, a nanopartícula ela também consegue degradar não apenas o TCE que está diluído em água, mas também o TCE que está na forma de bulk ali, né? Tá puro. Então, se vocês repararem, esse TCE que está aqui grandão ao longo do tempo, a nanopartícula chegou aqui, então a gente tem um contato entre TCE e nanopartícula, e, de repente, esse cara aqui começa a diminuir de tamanho. Tá? E como a gente tem informação tridimensional, a gente consegue medir como que esse volume desse cara isolado está, né, como que ele está ao longo do tempo. Tá? Então, a gente viu dois mecanismos, remobilização e degradação in situ. Tá? Isso é fundamental para qualquer indústria que faz remediação conseguir melhorar, otimizar esse processo. Segundo caso, que aqui vai ser mais rápido. Óleo e gás. Então, por que é importante fazer multiscala para fazer para fazer caracterização de reservatório? Bom, tudo que está acontecendo na escala do poro, então, só para voltar à história. Então, o que é um reservatório de petróleo? A gente aprende lá na escola que parece um pocinho subterrâneo, uma piscininha. Não é. Quando você faz uma perfuração, o que você vê são diferentes estratigrafias, tem diferentes tipos de rocha que estão saturados com diferentes fluidos. Uma rocha, ela pode ser, se você olhar para ela em diferentes escalas, você consegue ver, inclusive, diferentes escalas de poro. Você está mudando o tamanho da sua amostra e também você consegue enxergar poros em diferentes escalas. Isso aqui é muito comum no carbonato, que é todo o nosso pré-sal brasileiro. São amostras extremamente heterogêneas. Dentro do poro, que são essas partes pretinhas aqui, você tem óleo, que ele pode estar... Aqui azul é água, o óleo está nessa cor meio verde, meio amarela, não sei. Então, você pode ver que tem óleos que não têm afinidade pela rocha, ou tem óleo que tem afinidade pela rocha. Isso vai depender do tipo da sua mineralogia, do tipo de grão que está ali. Tá? E tudo que acontece nessa escala tem impacto na escala da rocha e tem impacto na escala de reservatório. Tá? Então, a primeira coisa que eu tentei fazer, que foi feito nesse trabalho aqui, é tentar estudar como que a geometria desses poros e a forma dessa conectividade, como que eles estão conectados, pode interferir em modelos. Tá? Modelos que fazem a caracterização do seu reservatório. Basicamente, o que eu fiz, o que foi feito nesse trabalho aqui, eu peguei um modelo conhecido que funciona muito bem para arenitos, para um tipo de rocha, mas que falha grosseiramente para carbonatos. E eu tentei fazer uma correlação do valor estimado com o valor medido. Vê o valor aqui do R². Uma porcaria. Por quê? O que eu estou falando para você? Esse modelo não funciona para essa rocha. Aí eu modifiquei esse modelo com informações que eu consigo a partir da tomografia de raio-x. E aí eu consegui chegar em um modelo muito mais real do valor medido. Tá? Isso daqui é para estimar a velocidade acústica, que está relacionado com o tamanho do seu reservatório, que é uma informação muito importante para a indústria do petróleo. E essa outra equação aqui, ela também é um modelo da permeabilidade. Então, a gente estima qual é o tamanho do reservatório e qual é a permeabilidade daquele reservatório. Vai ser fácil ou difícil tirar aquele petróleo dali. E a gente conseguiu também melhorar esse modelo. Então, só usando essa equação, comparando o modelo com o medido, meu R² é de 0,6. Quando a gente modifica a equação e coloca informações da tomografia, a gente chega em 0,95. Tá? Então, é só para mostrar por que é importante fazer a multiscala. Você pode não ver, você pode estar não vendo as coisas que estão acontecendo ali. E o último exemplo é a recuperação avançada de petróleo. Tá? Só para vocês terem uma ideia de número, um poço, quando você abre ele está em alta pressão, ele vai fluir naturalmente. Ele vai fluir apenas 15% do óleo que está ali dentro, se você não fizer nada. A Petrobras, a Shell, enfim, todas as exploradoras, elas começam a usar métodos de recuperação
secundária e terciária de óleo. Para quê? Para aumentar a vida útil do seu poço, que é longa para caramba, está lá em torno de 20, 30 anos. Tá? Mas é óbvio que quanto mais óleo você tirar dali, melhor para o operador. Tá? O que a gente fez aqui nesse trabalho? A gente usou um nanofluido também, que é uma solução de nanopartícula de sílica, para tentar remobilizar o óleo. Então, a ideia aqui é que essa nanopartícula, diferente da outra que eu injetei lá naquele outro experimento, essa daqui ela age como um detergente, como um surfactante. Então, ela vai ajudar a remobilizar esse óleo. Remobilizou o óleo, você consegue recuperar, você traz ele para a superfície. Tá? Foi um teste de conceito, esse experimento. A gente queria ver se a gente conseguia enxergar essas fases lá dentro. Tá? A gente conseguiu, então, isso aqui é óleo, essa fase mais clara é óleo, a parte mais escura é água. Depois que a gente injeta nanopartículas em diferentes concentrações, isso aqui é uma imagem de quanto óleo foi remobilizado após a injeção. Tá? Uma vez que você sabe que você consegue quantificar essas coisas, você começa a tentar melhorar o processo. E foi o que a gente tentou fazer no começo desse ano com uma aluna de verão, que ficou aqui 2 meses com a gente. Lá naquele experimento, a gente usou um tipo de nanopartícula nessas 2 concentrações. O que vai acontecer se a gente modificar o tamanho da nanopartícula? Vai ter algum efeito? E a gente percebeu que sim. Então, a gente pegou nanopartícula de 30 nanômetros, aqui a gente tem a saturação inicial, então, aqui a gente tirou o efeito da rocha, a gente deixou só glass beads, porque eu quero o meio poroso mais homogêneo possível, porque eu só quero enxergar o efeito da nanopartícula. Nesse caso aqui, é uma rocha carbonática de verdade. Tá? Aqui eu estou tirando o efeito da rocha e estou com um meio poroso modelo. E aí a gente injeta água, que vai conseguir arrastar um pouco do óleo. Então, o que você está vendo aqui desse cinza mais claro é o óleo, o cinza mais escuro, que é quase preto, é a água, né, esse seu nanofluido. E depois, quer dizer, aqui é só água, aqui você injeta os nanofluidos. Você percebe que essa imagem não é muito diferente dessa daqui. O que eu estou falando para você? Essa nanopartícula, aparentemente, não é muito eficiente. E aí a gente aumenta o tamanho da nanopartícula e mantém as concentrações. Quando a gente vai para a nanopartícula de 100 nanômetros, você vê que as imagens são muito diferentes. Então, você consegue otimizar processos. Última coisa que eu quero falar é a Mogno. Tenho mais tempo, né, Cris? Me dá 2 minutos. Então, então tá bom. Então, o que eu quero falar é da Mogno. A Mogno é a linha que vai ser a linha de micro e nanotomografia nos cílios. Tá? Ela vai ser focada justamente em multiscala. Acabei de mostrar um exemplo de por que é importante essa multiscala. Tá? E ela também vai ser uma linha super rápida. Ela vai fazer tomografias em segundos. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês repararam, quando eu mostrei aquele videozinho, vocês viram que tinha imagens que davam saltos gigantescos. De repente, uma fase que não existia apareceu, do nada. Por quê? Porque a gente não tem resolução temporal para enxergar as coisas. Tá? Lá, aquela medida, o mais rápido que a gente conseguiu fazer foi uma tomografia a cada 6 minutos. Tá? Mas puxando a linha no limite dela, a imagem ficou super ruidosa, o que significa que o pós-processamento dela é muito difícil. Tanto é que eu falei que demorou 10 meses para a gente conseguir fazer o pós-processamento dela. Na Mogno, a gente vai fazer uma tomografia em poucos segundos. Então, aquela resolução temporal, aquele vídeo vai ficar muito mais suave. Você vai, de fato, conseguir enxergar o que está acontecendo. As energias são altas, então a gente vai trabalhar em 20, 40 e 67,5, o que permite que a gente trabalhe com amostras maiores. Tá? As amostras que a gente trabalha aqui no UVX é da ordem de 2, 3, 4 milímetros. Lá a gente vai conseguir chegar em 40 milímetros de rocha, tá? Ou de solo, ou de cimento. Se for amostra biológica, você pode até ser um pouco maior, porque ela interage menos com raio-x. Tá? Características principais. Zoom tomography, eu não falei, mas aqui a linha, a gente usa um feixe paralelo. Lá a gente vai ter uma ótica de raio-x que focaliza esse feixe. O nosso feixe vai ter da ordem de 100 por 100 nano, só que ele é um feixe divergente. Então, você pode pensar que funciona mais ou menos como esse projetor. Você tem um foco lá bem pequenininho, só que se você colocar o detetor lá longe, você consegue magnificar a sua imagem. Então, a gente vai conseguir fazer o que a gente chama de zoom tomography. Você pode pensar nisso como um Google Maps, que você começa a olhar país, estado, cidade, rua, pessoinhas. Tá? Então, é basicamente isso. Coloca a sua amostra aqui,
você vê a sua amostra inteira em baixa resolução. Acha uma região de interesse e dá um zoom naquela região. E você vai indo até que você chega nas máximas resoluções da linha que estão aqui. Tá? Alto fluxo, a gente vai conseguir fazer imagens em tempo resolvido, como eu falei, e a energia alta ela é boa para a amostra biológica, porque você dá uma pequena dose. Né? Aqui é só uma imagem 3D, para vocês verem como que é a mogno. Então, aqui está o detetor, lá está o meu foco, e a amostra vai viajar nesse trilho que tem mais ou menos 30 metros. Tá? Basicamente, isso aqui é um 3D dela. E só para vocês, que eu vi que pessoas perguntaram qual é a maior amostra que eu consigo medir. Então, aqui é uma relação, é uma vista chapada da mogno, mas aqui é uma relação entre resolução, ou seja, aqui a gente consegue chegar, quando você está com a sua amostra perto do foco, a gente está em resoluções próximas de 100 nano, até resoluções de 55 microns. Tá? O campo de visão, ou seja, que é o tamanho do seu feixe que vai encostar na sua amostra, que é o tamanho da amostra que você vai conseguir estudar, ele pode variar de 75 microns até 85 milímetros. Tá? Então, vocês podem pensar em amostras grandes para essa linha. Né? A carnaúba e a mogno, a gente meio que... Onde eu paro o tamanho de amostra, a carnaúba entra. Então, a minha menor amostra provavelmente vai ser a maior amostra da carnaúba. Tá? Esse aqui é o time. Eu tenho sorte de ser a coordenadora, né, de ser a líder desse time. É um time extremamente novo, extremamente talentoso, que a gente está montando essa linha. A gente tem hoje 4 pesquisadores, a Thalita e o Vitor, que acabaram de entrar na equipe, que são 2 físicos. Thalita trabalha com solos, o Vitor trabalha com biomateriais. O Murilo, ele trabalha metade do tempo dele no LNBio, ele é biólogo, metade do tempo aqui com a gente. Então, os casos mais biológicos, é ele que entra, e eu trabalho com essa parte de meios porosos em geral. A gente tem 2 engenheiros, esse Gabriel está montando, está cuidando de toda a parte de estabilidade de linha de luz, para garantir que a gente consiga chegar em resoluções de 100 nano, que não é uma coisa muito fácil, está bem longe de ser fácil. Esse outro Gabriel, a gente gosta de Gabriel, esse outro Gabriel, ele trabalha mais voltado em ambiente de amostra. Então, se vocês tiverem uma ideia muito doida de ambiente de amostra, é com esse engenheiro que você vai conversar. A Paola acabou de entrar na equipe também. Ela trabalha com segmentação do dado, então ela vai dar suporte ao usuário para conseguir tirar todas aquelas informações que eu falei para vocês. E o Luca é o nosso estagiário, que está bem aqui, trabalhando na interface da linha de luz. Basicamente é isso que eu queria falar. Eu só quero lembrar que tem a HAL, né, o Hélio já falou. Na HAL, esse ano, a gente vai ter o primeiro... são 6 eventos satélites. Né? Um deles é dedicado a imagem de alta energia e resolvida no tempo. Então, vai ser um workshop basicamente dedicado para a mogno, que vai acontecer no primeiro dia da HAL, no dia 5 de novembro. Tá bom? Era isso. Perguntas para a Nathalie? Ali, ó, já tem várias. Nossa, pipocou, hein? Ali, terceiro. Não, tem 10 minutos. Tem. Oi, amiga. Bom dia. Linda a sua apresentação. Gostei muito do trabalho. Eu tenho uma pergunta. Os teus resultados mostraram que as tuas nanopartículas mostraram ser eficazes em reduzir os níveis de TCE. Sim. E aí, como esse TCE está presente na água, ali em aquíferos, por exemplo, e depois vai entrar em contato direto com a população, minha pergunta é, vocês sabem se esse TCE ele interage de forma sinérgica ou negativa com outras quaisquer moléculas? Porque, se sim, aí teria que verificar a relação de interação das nanopartículas com essas outras moléculas. Sim. E também, outra coisa, com relação... Eu vou esquecer todas as perguntas. Vai, próxima. Vai. Se tu quiser, tu pode responder essa e eu aguardo. Então, vamos lá. Eu não sei responder se esse TCE... Provavelmente, o TCE não é o único... Num aquífero real, o TCE provavelmente não é o único contaminante que está presente lá. Tá? Então, de fato, se você quer fazer um estudo para aplicabilidade mesmo, né, de verdade, em subsuperfície, você vai ter que tomar esse cuidado. Né? O que a gente fez aqui foi um teste de conceito. A gente consegue enxergar isso e a gente conseguiu enxergar. Agora, a gente pode tornar o sistema todo mais complexo. Né? Você pode usar
O que já é usado hoje na indústria de remediação. Você não usa só um método de remediação. Você não injeta só uma nanopartícula. Você injeta uma nanopartícula e controla a temperatura. Ou você injeta uma nanopartícula e, de alguma forma, coloca um campo ali. Tem gente tá falando de eletro alguma coisa, mas o que você faz é você coloca uma diferença de potencial e você força mais elétrons livres ali. Quando você tem elétron livre no seu sistema, você interage mais com a sua com o seu contaminante. Qual foi a primeira pergunta? Desculpa. Não, eu só fiz uma. Aí agora é Beleza. outra. Com relação a finalidade disso, porque ele tem uma característica tóxica. Vocês têm intenção de levar para, sei lá, cultura de células para verificar o nível de toxicidade induzido por TCE e como as nanopartículas podem evitar isso em laboratório, tipo no LNBio, por exemplo? Excelente pergunta. A gente já começou um estudo junto com a LN Nano, que tem um laboratório de toxicidade lá. Então, a gente já deu amostras de TCE para eles e já demos amostras de nanopartículas. Eles começaram a rodar experimento com zebrafish, para ver qual é o nível de toxicidade desses dois materiais, enfim, quando eles estão isolados, quando eles estão em conjunto, na reação, o gás, enfim. A gente está fazendo esse trabalho também. A gente ainda não tem resultados enfim, finais, a gente ainda precisa analisar bem esses resultados, mas a gente está olhando para isso também. Tá? Beleza, parabéns. Obrigada. Eu também tenho duas perguntas. Na verdade, eram três. Uma ele já fez, da toxicidade. Eu queria especificamente saber das nanopartículas. Uhum. Mas a pergunta agora é que você disse que nos mesoporos as nanopartículas elas acabam agregando, certo? Isso não leva a uma perda de efeito? Isso é um efeito desejado? Como é que é isso? A ideia dessa nanopartícula, quando você injeta mesmo ela em subsuperfície, é que você faça uma barreira reativa. Então, você quer que ela pare, que ela feche o seu meio poroso, tá, de algumas formas. Por quê? Porque aí você força esse rio subterrâneo que está passando ali a interagir com essa barreira reativa. Para você ter ideia, essa nanopartícula ela consegue caminhar lateralmente, depois que você faz a injeção, apenas 2 metros. Ela deposita imediatamente. Injetar essa nanopartícula no sistema por causa disso é um problema seríssimo. Se você não manter essa solução agitada, você simplesmente não consegue injetar, porque ela sedimenta no fundo. Tá? Mas é parte da ideia dela, é justamente fazer essa barreira reativa. Então, a gente quer que ela entupa o poro. Eu não mostrei, mas depois que ela reage, aquela coisa de nanopartícula começa a desaparecer. Né? E é por isso que deixa de ser eficiente, porque ela reage, ela é degradada, ela vai embora, e aí você, às vezes, tem que entrar de novo com mais injeção de nanopartícula. Tá? A minha outra pergunta era mais questão de curiosidade. Vocês viram que as nanopartículas tinham um maior efeito de... eu esqueci a palavra. De emulsificar o petróleo com partículas de 100 nanômetros de tamanho. Isso é contraintuitivo, porque quanto menor o tamanho de uma partícula, Exatamente. maior o efeito. Vocês pretendem fazer algum estudo físico-químico para descobrir por que 100 nanômetros deu um resultado melhor? O que a gente... exatamente isso. Isso é completamente contraintuitivo. Isso, inclusive, é contra o que a literatura diz. Tá? Então, a gente está fazendo mais estudos nessa parte. O que a gente está olhando, essa nanopartícula, o que a gente acredita é que a ação dela seja detergente. Então, ela vai mudar a tensão interfacial entre óleo e água. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é fazer ensaios de IFT, que é a tensão interfacial, para ver se isso segue as informações que a gente conseguiu nesse experimento de tomografia. Né, para ver se a gente consegue alguma explicação. Mas eu pretendo refazer esse experimento para ter certeza. Tá? Mas o que eu quis mostrar ali é que, uma vez que você consegue enxergar as diferentes fases, você consegue otimizar o processo, então você começa a fazer teste. Né? Tipo, vou mudar não só o tamanho da nanopartícula, eu vou fazer alguma coisa, vou mudar a superfície dela. Porque aqui eu ainda não estou olhando para a água salgada. Em reservatório de petróleo, a água é extremamente salina. Como que essa nanopartícula vai se comportar numa água salgada? Vai ter o mesmo efeito? Então, a gente consegue fazer esse tipo de estudo. Né? Mas você está completamente certa. É contra-intuitivo e é contra o que a literatura diz.
Eu queria saber quais foram os problemas que vocês tiveram usando areia. Tem um problema principal, que é quando você trabalha com minerais que são reais, vamos dizer assim, né? Você não consegue... ele pode ter algumas inclusões. É muito difícil você conseguir uma amostra de um mineral real, né, de uma rocha real, que seja 100% determinado mineral. Então, a ideia era pegar minerais de fato, né, os grãos de fato de rochas de verdade para fazer isso daí. Quando você tem essa composição real da sua amostra, você pode ter grãos que têm uma mineralogia que é de algum mineral muito pesado. Tá? E aí, quando você quer separar... Porque você viu que, eu não sei se você reparou, mas a nanopartícula na tomografia de raio-x, como é nanopartícula de ferro, ela é alta densidade, ela acende na imagem, ela fica muito clara. E, às vezes, é muito difícil separar o que é isso da superfície do seu grão. Porque uma das coisas que a gente quer estudar é justamente como que essa nanopartícula ela se movimenta dentro desse espaço poroso, para entender justamente essa barreira reativa. Né? Então, ainda está um pouco difícil, a gente vai ter que entrar com métodos de segmentação um pouco mais avançados para conseguir separar o que é a nanopartícula e o que é um grão de alta densidade. Tá? Porque isso pode confundir. E aí o estudo, enfim, perde o sentido de estudar, de conseguir entender como que essa distribuição é feita numa amostra real. Então, primeiro, a gente tem que conseguir resolver esse problema. Tá? Oi, Nathalie. A minha pergunta seria um pouco mais específica para a geologia. A gente tem hoje as rochas geradoras, que são ricas em folheiros, e nos Estados Unidos isso causou uma revolução, está causando o shale gas. E no Brasil ainda é muito pouco explorado. A minha pergunta seria, com relação ao formato dos grãos de argila, que são muito menores, e a interação entre as placas, se é possível estudar isso com essa linha. A gente tem esse problema também em solos, que a gente tem solos muito argilosos aqui e a gente gostaria de enxergar. O problema é que a argila ela é muito, muito pequena. Né? Então, o que a gente acredita que a gente consiga estudar é só... A argila é um range, né, de tamanhos, ela tem um range de tamanhos que determina o que é uma argila, e o que a gente acredita é que a gente só consegue enxergar o range superior, então é o limite superior. Quase chegando já... Qual que é o próximo? É areia? Depois... Silt. Então, a gente consegue ver o superior de argila e chega em silt. Se você quiser ver realmente coisas menores, é em linha de luz com mais alta resolução. Tá? Porque definir realmente porosidade, grão, quando você está no limite da resolução da linha, você não consegue falar tudo com certeza. Uma formação específica da Barra Velha, dentro do pré-sal, que é muito rica em argila, né? E a Petrobras tem um certo problema também para modificar essa extração de óleo total lá. Porque a argila é muito porosa, mas é muito pouco permeável. Exatamente. E para contaminante também, o contaminante fica preso na argila e depois vai servindo como dispersor gradual daquele contaminante. Exatamente. Tem um problema muito sério em contaminantes, não só em solos, mas em rochas também rasas, que é justamente isso. Por muitos anos, você pensava que, porque tem, sei lá, alguma coisa de argila, o contaminante não consegue passar, e ele passa. Isso se chama backpropagation. Então, você consegue... que é engraçado, tem até um backprojection, backpropagation, está tudo meio que... Mas é isso. Você não esperava que um contaminante consegue passar de uma barreira de pouquíssima permeabilidade e ele passa. E qual é o mecanismo? O que está acontecendo ali para esse cara passar? Que é a mesma coisa na indústria do petróleo. Como é que você arranca petróleo? Como que você tem matéria orgânica passando num negócio que é tão fechado? É um problema. Você comentou que quando vocês injetam essas nanopartículas de ferro no solo, tem uma faixa de barreira reativa que ela vai atingir. Como vocês fazem para determinar até onde isso vai? E se vocês têm uma preocupação de que, com o tempo, as nanopartículas mesmo sejam arrastadas pelo aquífero, e se vocês têm algum tipo de determinação para quantificar de fato se... Porque eu trabalho justamente com determinação de nanomateriais como poluentes. Uhum. E se vocês têm essa preocupação, porque a ordem de concentração deles é, de fato, PPT, assim, Sim, se vocês têm feito alguma coisa nesse sentido. A gente aqui está em outra escala, né?
A minha amostra tem ali 2, 3, 4 milímetros. Né? Então, quando eu falo que eu sei que essa barreira reativa anda no máximo 2 metros, é a informação de quem vai realmente para campo. Né? Mas eles têm formas de analisar. Ele começa a coletar material e tira, enfim, olha para esse material para saber o que está lá. Aqui, a gente não tem como fazer isso. Porque a gente está olhando para uma coisinha tão pequenininha, eu tô querendo ver aqui mesmo, estou olhando para a reação que está acontecendo dentro do poro. Né? Aí mas eu tenho esse trabalho, ele veio de uma ideia que a gente tem é um programa que existiu, acho que acabou já tem 2 anos, que chama NanoRem. Tem um monte de artigo, eu posso te passar o link, mas o que ele fez é justamente isso, é injetar essa nanopartícula em campos reais, e ele tem um monte de análise que ele faz a partir da água que você coleta e a partir do material do sólido que você coleta. E aí ele consegue falar não só sobre o TCE, mas também sobre a nanopartícula. Eu posso te passar, porque aí é mais a escala do seu trabalho. Aqui a gente não consegue ver. Tá bom? Obrigada.